galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Camila e hoje teremos a nossa aula de ciências de número 57. Hoje a gente vai estar abordando sobre o nosso satélite natural. Qual que é o nosso satélite natural? A Lua. Então os objetivos dessa aula são retomar o conceito aí de satélite natural, satélite artificial, conhecendo alguns satélites presentes no nosso sistema solar, conhecer aspectos acerca da Lua da Terra, diferenciar Lua com L maiúsculo e Lua com L minúsculo e compreender como se deu a viagem do homem à Lua. Então, para essa aula, vocês vão estar utilizando aí a caneta, o caderno de ciência, se achar necessário também o lápis e a borracha. Galerinha, então a gente já abordou sobre essa temática, a gente já vem estudando aí um bom tempo sobre o universo, sobre o cosmos, sobre o sistema solar. A gente viu que o sistema solar é composto por uma estrela, né, o nosso sistema solar, o Sol. Em volta do Sol nós temos 8 planetas orbitando ele. E em volta desses 8 planetas nós temos os satélites naturais que orbitam eles mesmos, tá? Que orbitam, né, os planetas. Esses satélites naturais a gente chama de luas, tá? Prof, mas a gente não tem apenas uma lua? Sim, a Terra tem apenas uma lua. Mas temos outros planetas que possuem diversas luas, ou seja, diversos satélites naturais, tá? Então, há luas de todos os tamanhos e formas. A gente não tem como definir a nossa lua, é toda bonita, toda redondinha e tal, ainda que tenha um relevo, né, diferenciado ali. Mas tem, a gente vai ver inclusive nessa aula, que tem satélites de formas diversas, tá? Nós temos aproximadamente 200 satélites orbitando planetas do sistema solar. Temos planetas que não possuem satélites orbitando e temos planetas como, por exemplo, Júpiter, Saturno, onde nós temos vários satélites orbitando eles. Então, as luas do sistema solar. Entre os planetas terrestres, somente Mercúrio e Vênus não têm luas, tá? Então, Mercúrio e Vênus estão lá sozinhos, sem satélites orbitando eles. A Terra possui um satélite natural, que a gente chama de Lua, tá? Por que a gente dá esse nome? Porque a Lua, primeiramente a Lua foi descoberta e estudada, a nossa Lua, para depois saber que temos outras luas, por isso elas recebem também o nome de luas, ok? Se não fosse isso, provavelmente a nossa Lua teria um outro nome. Então, trouxe aqui em destaque o nosso planeta vizinho aí, que é Marte. Em Marte, há 2 satélites naturais, que é Phobos e Deimos, tá? Que estão presentes aqui. Então, notem que eles são totalmente diferentes da nossa Lua, né? Tem uma cor bem próxima, mas eles são ali mais achatados, tá? Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, denominados gigantes gasosos, né, os planetas aí que não possuem superfície porque eles são compostos por muitos gases, eles possuem mais de 100 luas confirmadas, tá? Todos eles juntos. E o nosso estudo é sobre o quê? A Lua da Terra, a Lua que está orbitando o nosso planeta. Então a Lua, ela é chamada assim até 1610. Porque não se sabia da existência de outras luas. Então, ela se localiza a 384,4 mil quilômetros da Terra e completa uma órbita em 27, 28, 29 dias, sempre mostrando a mesma face para a Terra. Ok, pessoal? Para vocês terem uma noção, lembra quando a gente abordou lá no comecinho do ano em matemática sobre ano-luz, segundo-luz, minuto-luz? O que a gente percebeu? Que esse luz significa a velocidade da luz. A luz é o componente com maior velocidade, com velocidade mais ágil que a gente descobriu até hoje. Para vocês terem uma noção, entre a Terra e a Lua, nós temos 1 segundo-luz, tá? E demora para chegar na Lua, tá? Não é rapidinho, não. Então, equivale, digamos, uma luz lançada daqui da Terra, uma luz extremamente forte, né? Quando a gente trabalha a luz aqui, a gente trabalha uma luz muito forte, lançada na Lua, para a Lua, demoraria 1 segundo, ok? Então, a gente vai abordar, inclusive na próxima aula, as fases da Lua, tá, pessoal? Então, a Lua, ela está orbitando a Terra, num movimento que a gente chama de revolução, e nesse movimento da Terra, a gente consegue visualizar ela de diversos modos,
que são as fases da Lua, tá? Então, ela é um objeto celeste de extrema importância para a Terra. Sem a Lua, nosso planeta seria bastante diferente, tá? Então, a Lua é essencial aí para a Terra, para a vida na Terra. E como será que a Lua surgiu? Quando a gente fala de surgimento do cosmos, dos corpos celestes, das estrelas, dos planetas, é bem difícil assim você chegar com exatidão. Não, realmente aquilo aconteceu, tá? Porque a gente está falando de um espaço-tempo gigantesco, que não surgiu há alguns dias, há alguns anos ou algumas décadas, que surgiu aí há bilhões, milhões de anos, tá? Então, a hipótese mais aceita, a mais aceita segundo os estudos, é que a Lua ela foi formada quando um objeto colidiu com a Terra há cerca de 4 bilhões e meio de anos. É pouco tempo, né? Criando detritos, né, que circundaram o planeta, que por causa da gravidade se aglutinaram e formaram a Lua. Então, detritos, né, são restos, pedaços. Então, você acredita que um objeto ele colidiu com a Terra, por exemplo, um asteroide, e criou, né, vários pedaços, ele despedaçou totalmente. E com a força aí da gravidade, esses pedaços eles começaram a se juntar. Se juntaram e formaram a Lua. Tá? Hipótese, ok, pessoal? Agora eu vou chamar a atenção de vocês aqui para uma aulinha um pouquinho de português, que é sobre o termo Lua com L maiúsculo e Lua com L minúsculo, ok? Então, quando eu falo em Lua com L minúsculo, a Lua com L minúsculo é um satélite natural que vai orbitar um planeta, tá? Temos várias luas no sistema solar, ok? Ok, pessoal? Por exemplo, as luas de Marte, as luas de Júpiter, de Saturno, enfim. Já a Lua com L maiúsculo é o nome próprio que a gente dá à nossa Lua, ao nosso satélite natural. Porque aqui eu estou falando sobre a Lua em específico essa, ok? As demais luas vão receber suas denominações também, ok? Aqui é a mesma coisa de eu falar, por exemplo, Terra. Se eu falo Terra com T minúsculo, eu estou falando sobre um substantivo comum, do qual eu falo, né, a terra vermelhinha, a terra marronzinha. Se eu coloco Terra com T maiúsculo, eu estou falando o quê? Do planeta Terra. E agora a gente vai falar sobre um momento histórico para o nosso planeta, tá? Que foi a viagem do homem à Lua. Então, em 20 de julho de 1969, aconteceu um dos maiores feitos aí da ciência do século e com certeza marcou e continuará marcando a história da humanidade, da ciência, tá? Nesse dia, 2 astronautas americanos, o Neil Armstrong e o Buzz Aldrin, eles se tornaram os primeiros homens a colocar os pés lá na Lua, tá? Aí, assim, além deles, foi um terceiro astronauta chamado Michael Collins. Ele não pisou na Lua, mas ele ficou dando órbita ali, né, garantindo a segurança dos outros 2. Então, assim, esse feito, ele foi possível por conta de um investimento, assim, bem baratinho, digamos, de 22 bilhões de dólares, tá? E que envolveu, sabe quantas pessoas? Cerca de 100 mil pessoas, tá? Trabalharam ali para que isso pudesse se concretizar. E o nome desse voo espacial tripulado ali pelos norte-americanos foi Apollo 11, tá? Apollo, ele é um nome de um deus grego, né? Inclusive a gente tem muitos nomes de deuses gregos deuses greco-romanos, que vão dar nome aí a planetas, por exemplo, Júpiter, Saturno, Marte, são nomes de deuses, tá? E Apolo 11, porque Apolo foi um deus grego, deus da juventude e da luz, então dando a ideia aí de prosperidade, dando a ideia de sucesso.
E por que 11? Porque foi a 11ª tentativa de se chegar em solo lunar. Antes já foi tentado, 10 vezes antes foram feitas tentativas que não tiveram êxito. Na 11ª teve êxito, então por isso Apolo 11. Então a decolagem. A decolagem, né, quando eles saíram aqui da Terra, foi no dia 26 de julho de 1969, ali por volta das 1h30 da tarde, tá? Em específico 13 horas e 32 minutos. O barulho, ele foi tão alto que passarinhos que estavam perto do local chegaram a morrer, tá? Calcula-se que mais ou menos 1 milhão de pessoas foram até o local para ver esse momento histórico. Se a gente existisse na época e morasse perto, com certeza a gente também estaria visualizando. Cerca de 850 jornalistas de 55 países estavam no local também para estar registrando esse acontecimento, ok? E claro, mais de 1 bilhão de pessoas estavam acompanhando aí, quem tinha televisão na época, né? Hoje é tão comum, mas na época não era tanto, estavam acompanhando aí esse momento das suas casas. E aí, eles foram, tá? 12 minutos depois que eles decolaram, e a nave já estava fora da órbita terrestre, ou seja, já saiu da Terra, tá? Então, no dia 20 de julho de 1969, o Armstrong e o Aldrin, eles pisaram aí no solo lunar. Okay? A gente já vai ver imagens deles. E depois, né, eles pisaram, eles colocaram a bandeira dos Estados Unidos, inclusive lá na Lua, e depois eles voltaram para a Terra. E eles voltaram no dia 24 de julho, tá, de 1969, voltaram aí à Terra. O trio, ele ficou em quarentena por cerca de 3 semanas, porque assim, eles saíram do planeta, tá? Eles poderiam estar trazendo algum elemento, alguma coisa que fosse prejudicial à saúde, tá? Então imagina, eles saíram, chegam na Terra e começa, não sei, um vírus, um micro-organismo, alguma coisa que se espalha pela humanidade e a gente não sabe como lidar. Então eles ficaram isolados por esse período para garantir, né, que eles não tivessem um corpo estranho e colocassem o planeta em risco, tá? Então aqui nós temos a imagem dos três, o Neil Armstrong, o Michael Collins e o Buzz Aldrin, tá? Então o Michael Collins foi aquele que não pisou no solo lunar e ficou dando órbita aí para os seus companheiros que pisaram em solo lunar. E aqui surge um personagem que vocês com certeza conhecem, que é o Buzz Lightyear. O Buzz, ele foi, é óbvio que vocês percebem que ele é um astronauta, tá? Ele foi feito justamente em homenagem ao Buzz Aldrin, tá? Por isso que é o Buzz Lightyear. E aqui, trouxe uma frase para vocês bastante interessante que o Neil Armstrong falou depois desse momento aí da chegada dele e dos companheiros à Lua. Que essa viagem, né, essa chegada do homem da Lua, foi um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade. O que ele quer dizer aqui? Que para eles, né, ainda que nós temos aí a questão da gravidade e tudo mais, o passo dado na Lua foi pequeno, foi básico. Agora você vê num nível humanidade, onde nunca ninguém, nenhum ser humano, tinha conseguido chegar a solo lunar, conseguir fazer esse feito, com certeza é um grande passo para todos os seres humanos, tá? É um orgulho para todos, não só para quem estava envolvido aí nessa viagem espacial. Galerinha, então essa lição está concluída. Espero que tenham conseguido compreender aí, saber diferenciar as luas, né, que estão presentes, os satélites naturais presentes aí orbitando os planetas, a nossa Lua, com L maiúsculo, a viagem do homem à Lua no século anterior. E agora vocês vão estar realizando aí algumas atividades para concluir o estudo de vocês. Até a próxima aula e bons estudos!